Bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas William Travassos e Edilene Lopes e também a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, o governo marca o leilão de compra de arroz importado para o dia 6 de junho. Serão adquiridas 300 mil toneladas. A Conab diz que a decisão do governo de importar o grão tem o objetivo de garantir preços mais em conta ao consumidor. Desde a tragédia do Rio Grande do Sul, do início da tragédia, né? O arroz, Rita, subiu cerca de 40%. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Júnior, antes de começar, eu e Edilene hoje merecemos um aleluia. Pela primeira vez, nós duas, como comentaristas, somos uma maioria feminina na bancada, Edilene. Verdade. Olha só com aleluia aí, gente. Aleluia! Vocês estão em maioria hoje, Isso mesmo, Rita. Pois é. Então, Pelo menos num dia, pelo menos uma vez, né, Rita? pois é, vamos ao arroz. Olha, eu já disse isso aqui nos meus comentários. A decisão do governo, a interferência do governo em momentos em que o mercado não consegue suprir, né, a demanda, ela é uma decisão acertada. Mas o que eu acho é que ela foi precipitada, porque os produtores de arroz, eles alegam, e eu concordo com eles, que a maior parte da safra foi colhida. Existe um problema de logística de tirar o arroz do Rio Grande do Sul e fazê-lo chegar às outras partes do país. E esse problema, ele vai sendo resolvido na medida em que as condições vão ficando mais favoráveis, as condições climáticas. E essa importação, ela pode até prejudicar os próprios produtores de arroz em um momento em que eles precisam de vender a mercadoria. Então, em momentos de crise, geralmente existe especulação. Tanto é que o leilão com os parceiros do Mercosul foi suspenso porque a Conab detectou um aumento de 30% de preço. Isso faz parte do mercado, especular. E faz parte do governo também interferir em momentos de crise. Mas, diante do posicionamento dos próprios produtores, pode ser que o governo, num segundo momento, né, se mostre precipitado, impedindo que os próprios produtores do Rio Grande do Sul coloquem a sua produção em preços competitivos no mercado brasileiro. William Travassos, a Conab, nesse ponto aí, me parece que faz um movimento para proteger o consumidor. Pelo menos é que o presidente da Conab fala, né? É o momento de proteger o consumidor ou é o momento de proteger o produtor? Bom dia para você. Júnior, muito bom dia, Edilene, Rita. Que bom, meninas. Eu fico feliz em poder participar desse momento com vocês. Aos nossos ouvintes da Itatiaia, principalmente aqueles que estão viajando agora, um fraternal abraço. Mas, Júnior, nós conversamos com a turma no Rio Grande do Sul. Ontem tive a oportunidade de entrevistar o nosso especialista em agro, o Valdir Barbosa, para a gente falar sobre a situação do arroz, né? Todos falam sobre o arroz. É o seguinte, olha, o Rio Grande do Sul tem um arroz. Então, na verdade, o que eu vejo o governo fazer é uma baita de uma propaganda política e mostra a sua incompetência em administrar, né, momentos de crise. Eu enxergo o governo Lula como Lula 3, né? Um governo fraco que precisa de uma propaganda forte. Você ouve a Bia Arroz, que é a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, a Federarroz, Federação dos Produtores de Arroz, todo mundo diz o seguinte: a gente tem arroz para abastecer o Brasil, ponto. Aí o governo vai, não, nós vamos importar e vamos jogar o arroz a R$4 na prateleira. Está desestabilizando todo mundo. Se o governo quer importar arroz, por que vocês não compram arroz do Rio Grande do Sul? Dos produtores que estão lá? Porque o nosso problema é de logística. E a gente precisa dar agilidade na distribuição do arroz, para além de enfrentar toda essa crise que a gente está vivendo de fake news, que o arroz importado é de plástico, é isso, um monte de mentira, especulação, aí fica uma disputa política em cima do arroz no momento de crise, e isso não vai levar a gente para lugar nenhum. E outra coisa, tudo bem, esse arroz que o governo vai comprar, ele vai durar um mês e pouquinho, e depois? O governo vai monitorar e vai gastar mais $1 bi ou XYZ para poder manter esse mercado? E como é que fica a situação desse produtor lá no Rio Grande do Sul?
E outra coisa, o governo vai colocar o carimbo dele nesse arroz. Isso é um tipo de propaganda? Dizendo que eu estou fazendo alguma coisa? Porque vai o logo do governo federal. Aí eles podiam colocar o logo do governo federal ainda mais embaixo, Lula 3, um governo fraco que precisa de uma propaganda forte. Edilene, independente de qualquer coisa, é visível e as pesquisas mostram que o arroz subiu 40%. O governo precisava fazer alguma coisa, pelo menos no meu modo de ver. Agora, precisa saber se está no time certo, talvez. Como é que isso está girando aí em Brasília? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, Travassos. Bom dia, Rita. Bom, aqui o governo federal, além dessa importação de arroz, também adotou uma outra medida que foi através do Plano Safra, que é um plano de financiamento para a produção agrícola, tentar diversificar a produção agrícola no país para que ele não fique tão dependente de produtos que só vêm de uma região, como por exemplo no Rio Grande do Sul, 70% do arroz que é produzido no Brasil vem do Rio Grande do Sul. Então, como houve essa crise, está ocorrendo em andamento essa crise climática lá, isso afeta a distribuição no país e afeta também a produção deles nas próximas safras. E essa crise que hoje no Rio Grande do Sul é uma crise temporária em relação ao arroz pode virar uma crise permanente caso haja essa diversificação da produção agrícola. Todos aqueles que são fortes em uma área querem permanecer fortes nessa área. E caso essa diversificação ela pegue mesmo, porque isso também é muito difícil de acontecer, né? Cada um tem sua vocação de produção e até que essa vocação vire ou que a matriz seja diversificada, isso leva anos para acontecer. Mas pode haver uma fragilidade mais permanente do Rio Grande do Sul numa competição interna com outras áreas do país também produzindo arroz. E essa é uma questão que ela deve ser pensada, porque o Rio Grande do Sul passa por uma crise que é momentânea, vai demorar alguns anos, mas vai se recuperar. Mas aí, quando vier a recuperação, pode ser que ele tenha um concorrente interno para o principal produto que ele produz aqui no Brasil, produto agrícola. Então, essa é uma questão que também ela precisa ser pensada. Júnior, quais são as consequências permanentes dessa crise climática que vive o Rio Grande do Sul e das medidas adotadas pelo governo? Como há várias medidas que são benéficas, de socorro financeiro, de oferta de crédito para grandes e pequenos produtores, grandes industriais, também para o comércio, um socorro à população, uma suspensão da dívida do Estado para a União, a outras medidas que a longo prazo também podem afetar a economia do Rio Grande do Sul. E eu acho que é nisso que a gente tem que pensar. O governo adotou essas duas frentes, conforme a Rita falou, que pode ter havido uma precipitação em importar esse produto para baixar o preço, porque como você tem menos produto na praça no Brasil, porque o arroz do Rio Grande do Sul está preso lá, quem tem para vender aumentou o preço. E o governo, para tentar fazer uma regulação de mercado, está importando, zerou a tarifa de importação, inclusive, para que entre arroz importado no Brasil e force aqueles que produzem aqui a baixar o preço, já que o Rio Grande do Sul, que tem muito produto e o produto está estocado lá, ele não pode ofertar mais. É uma medida que regula preço e que afeta o consumidor de forma positiva? Mas quais são as consequências a longo prazo? E nós temos que esperar para ver o que vai acontecer, se isso prejudica o Rio Grande do Sul ou se não prejudica. Ô Júnior. Oi, Rita. Eu acho que nos próximos dias a gente pode ver uma coisa interessante. Se eu fosse produtora de arroz do Rio Grande do Sul, eu colocaria numa planilha, né? Quanto que ficaria o custo da logística, inclusive logística aérea. O aeroporto de Canoas está aberto. E para fazer a conta, né? Se o governo agiu era melhor o governo ter investido na logística para tirar o arroz do que importado o arroz e prejudicado os produtores num momento tão delicado.